Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu quero compartilhar da parte de Deus uma palavra com vocês nessa noite, que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo 10. Nós temos meditado ao longo desses últimos meses no livro do profeta Daniel, e nós temos tentado ler esse livro na perspectiva de encontrar pistas que nos ajudem a sobreviver no mundo de mudanças velozes. Essa tem sido a tônica da nossa leitura e meditação no livro de Daniel. Então nós temos meditado nessa série, sobrevivendo num mundo de mudanças velozes. Já se foram aí 9 capítulos, basicamente 9 quartas-feiras. Hoje estamos no capítulo 10 e eu quero então sublinhar algumas verdades importantes a partir da leitura do capítulo 10 do livro de Daniel. Como o capítulo é um pouquinho extenso, eu não vou ler todo o capítulo, vou apenas mencionando, e à medida que a gente for trabalhando, expondo o texto bíblico, nós vamos lendo esses versículos. E o tema dentro dessa série que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é 3 pilares imutáveis. Então, diante desse mundo de mudanças velozes, existem algumas coisas que não mudam, existem algumas coisas que permanecem, existem algumas coisas que são atemporais, que sobrevivem ao tempo e que precisam permanecer independente da geração. Esses 3 pilares se aplicaram à geração de Daniel, mas não apenas à geração de Daniel, também se aplicam à nossa geração. Então quero compartilhar com você 3 pilares imutáveis. O primeiro pilar que eu vou falar com você é uma visão clara. O segundo pilar que eu vou conversar com você nessa noite é uma autoimagem correta. E o terceiro pilar é a oração perseverante. 3 pilares imutáveis. Mas uma pessoa já disse, alguém estudioso já disse que existem pelo menos 5 perguntas que governam o mundo inteiro. 5 perguntas que governam todos os seres humanos. A primeira pergunta é: de onde eu venho? A origem. Todo ser humano se pergunta a respeito da sua origem, de onde eu venho, e há inúmeras respostas que têm sido dadas a essa pergunta, de todas as formas possíveis, desde aquelas mais incríveis, como por exemplo, de uma origem simplesmente vindo de uma ameba e tudo mais, e outras respostas mais diferentes possíveis. Nós, como cristãos, obviamente cremos que nós somos criaturas de Deus. A nossa origem é divina. Deus nos criou, Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Mas essa é uma das perguntas que move o ser humano: de onde eu vim? A segunda pergunta é: por que estou aqui? Que tem a ver com propósito. Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse mundo? Tem a ver com propósito. Uma terceira pergunta tem a ver com o destino, que é: para onde estou indo? Para onde eu estou caminhando? Tem a ver com o destino. E uma quarta pergunta tem a ver com identidade. Quem sou eu? Quem sou eu é uma pergunta fundamental, importante, que move o mundo. Quem sou eu? Identidade. E finalmente, a quinta pergunta: o que posso fazer? Tem a ver com o potencial. Qual é o meu real potencial? Algumas pesquisas, uma delas feita pelo Instituto de Famílias e Trabalho nos Estados Unidos, revelou que perto de 50% dos trabalhadores americanos sentem-se sobrecarregados pelo inúmero crescente de tarefas e horas extras. Pelo menos 50% se sentem sobrecarregados. A mesma pesquisa revelou também que 88% dos empregados dizem que têm dificuldade em conciliar trabalho com as outras atividades da vida. 88%. E ainda, a mesma pesquisa revelou que somente 48% dos trabalhadores entre
35 e 44 anos estão satisfeitos com seus empregos. Apenas 48% entre 35 e 44 estão satisfeitos com seus empregos. E parece que esse nível de satisfação em 1995 era de 61%. Então, isso mostra que tem havido uma queda no nível de satisfação das pessoas em relação aos seus empregos. Os trabalhadores de 55 a 64 anos também têm apresentado um nível cada vez mais baixo de satisfação com seus trabalhos. A pesquisa mostrou que somente 48% também estão satisfeitos com seu trabalho. É interessante nós pensarmos nisso. Eu estou trazendo essa pesquisa para refletir a respeito da questão, de uma das questões mais importantes, que tem sido a falta de significado em nossa sociedade, a falta de propósito na vida diária. Muitas pessoas sofrem com isso e sentem um vazio enorme por causa dessa falta de sentido, essa falta de significado na vida. As segundas-feiras, de segunda a sexta-feira, para a maioria das pessoas, é um período extremamente doloroso. As pessoas começam a segunda-feira pensando, poxa, é segunda-feira, pelo amor de Deus. A segunda-feira é sinônimo de peso, é sinônimo de lá vamos nós de novo, tudo de novo. E as pessoas torcem e não veem a hora de chegar à sexta-feira, porque da sexta-feira à noite até domingo é a hora que elas realmente podem desfrutar das suas vidas. Mas de segunda a sexta-feira a vida é completamente sem significado, sem sentido. Mas a sexta-feira à noite e o domingo é o momento que elas realmente se sentem livres e felizes e satisfeitas, porque podem fazer aquilo que realmente desejam, aquilo que realmente amam, sem a prisão do trabalho. Isso é uma situação bastante interessante e importante nós pensarmos nela. Por quê? Porque a minha proposta aqui, olhando para esse texto de Daniel, é que se nós não tivermos esses 3 pilares dos quais eu quero compartilhar com vocês, esse será o resultado da nossa vida. Essa vida que é uma vida cansada de segunda a sexta, sem significado, e que vive na esperança da chegada do final de semana para então se sentir feliz. Então, para que nós não sejamos levados por esse tipo de vida, o primeiro pilar importante que eu vejo nessa história, nessa narrativa de Daniel, é uma visão clara. E a visão vai então nos dizer e nos responder a pergunta: por que eu estou aqui, para onde eu estou indo? Veja comigo o que o verso 1 do texto de Daniel 10 nos diz. No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro. Tempos de guerra e de grande dificuldade. Verso 2. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Visão clara. Algumas pessoas entendem visão, até mesmo por causa da influência do movimento pentecostal, apenas como aquela coisa mística, né, de que eu estava dormindo e de repente tive uma visão, e um anjo me apareceu e me falou, e aquela coisa toda. Mas visão, se nós olharmos para a tradução dessa expressão aqui, visão tem a ver com, tem um significado de percepção, tem a ver com uma percepção que vai além das circunstâncias atuais. Visão tem a ver com uma percepção de certas coisas, principalmente que são relativas ao futuro. Visão tem a ver com uma percepção mental e espiritual que não se baseia apenas nas circunstâncias
atuais. É a habilidade espiritual de ver além das circunstâncias atuais. Visão é essa habilidade de olhar e enxergar além daquilo que os nossos olhos físicos conseguem ver. Visão tem a ver com isso. Visão é a razão do porquê a maioria das coisas são construídas. Por exemplo, o prédio onde eu estou aqui, da terceira IPI, de onde nós estamos transmitindo essa live, é fruto de uma visão. Alguém um dia visualizou isso quando não existia. Alguém um dia enxergou esse prédio, enxergou esse terreno com algo construído aqui antes mesmo de isso existir. Alguém visualizou isso e por causa dessa visão, esse prédio foi construído. Deixa eu te dar uma ilustração interessante a respeito disso. A Disney, né? Todo mundo conhece, apesar de todo mundo não ter tido o privilégio de ter ido até lá. Mas conta-se que na ocasião da inauguração da Disney, o Walt Disney, né, que é o criador da Disney, certo dia estava parado e quando foi inaugurado só tinha um brinquedo, né, no parque. Só tinha um brinquedo, não tinha nada mais, só tinha um brinquedo. E certo dia o Walt Disney estava parado, fixo, sentado num banco, e ele estava olhando fixamente para cima, e de repente passou um funcionário e cumprimentou: "Bom dia, senhor Disney." Ele respondeu bom dia, sem dirigir o olhar para esse funcionário, ele continuou olhando fixamente para cima. E esse funcionário perguntou para ele: por que o senhor está olhando para o nada? E o que o senhor está olhando para o nada? Por que o senhor está tão fixo assim, olhando para cima? Ele respondeu: não estou olhando para o nada, eu estou contemplando a montanha que será construída ali. Essa montanha não existia ainda, só tinha um brinquedo no parque, mas ele estava visualizando uma montanha, um brinquedo enorme que faria maior sucesso anos depois, que era a famosa montanha russa da Disney. E então, por causa dessa visão que ele tinha, ele orientou seus arquitetos, orientou os engenheiros para que pudessem construir essa montanha, que ficou depois incrível. Ele morreu antes de ver essa montanha construída, e no dia da inauguração da montanha, uma das pessoas que estava ali, funcionários, um dos trabalhadores cooperadores, colaboradores da Disney, disse: pena que o senhor Walt Disney não está aqui para poder contemplar, né, essa montanha pronta. E então, quando a palavra foi dada para a esposa dele, a senhora Disney, ela subiu no palco e disse: só queria fazer uma correção para o colaborador que esteve aqui, dizendo que o senhor Walt Disney não viu a montanha pronta. Na verdade, ele já tinha visto a montanha antes dela ser construída. Isso se chama visão. Isso se chama visão. E por vezes nós, como povo de Deus, temos perdido essa dádiva, essa habilidade, essa graça de Deus de construir, de ter de pedir a Deus essa habilidade de ter visão, de enxergar. Sobreviver no mundo de mudanças velozes exige visão. Exige visão, enxergar além. Mas algo interessante que o verso 1 ainda, a parte B do verso 1 nos ensina, tem algo muito interessante quando diz: ele entendeu, falando do Daniel, ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e tempos de dificuldade. Daniel acreditou, Daniel creu na visão que ele estava recebendo de Deus. Ele não apenas recebeu uma visão, mas ele creu nessa visão que ele estava recebendo, e é isso que faz a absoluta diferença. É isso que faz a absoluta diferença nas circunstâncias que nós temos. Se nós vamos crer ou nós não vamos crer naquilo que nós temos, certa percepção que Deus traz no seu coração, certa visualização em relação a algo que Deus traz em seu coração, algo que Deus planta ali. O ponto é, você vai crer nessa visão, você não vai crer nela. É
isso que traz à existência as coisas que não existem, quando nós cremos nessa visão. Mas o segundo elemento ainda dentro da visão, primeiro é crer na visão. Segundo é pagar o preço pela visão. O verso 2 e o verso 3 diz assim: eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, não tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as 3 semanas. Daniel, por causa dessa visão, ele passou, para que obtivesse essa visão, ele passou por um período de abstinência, um período de jejum, um período de privação. Então, a visão exige um preço a ser pago. Preço tem a ver com disciplina. Às vezes nós pensamos em jejum apenas como ficar sem comer, mas a ideia do jejum não é apenas o ficar sem comer. A ideia do jejum, o jejum tem a ver, o jejum, na verdade, é um instrumento para nos treinar no ritmo de vida disciplinado. Jejum é esse instrumento que Deus usa para nos ensinar a dominarmos os nossos impulsos mais fortes. Se eu não consigo resistir, por exemplo, a um pedaço de pudim, quanto mais uma tentação muito mais forte. Se eu não consigo resistir a comer uma torta a 1h da manhã, como que eu vou resistir a outras tentações muito mais fortes? O jejum, na verdade, é esse instrumento de Deus que vai nos moldando, vai nos treinando a sermos pessoas cada vez mais com autocontrole e que são capazes de refrear o desejo pelo prazer momentâneo, o prazer constante. Vai nos treinando a sermos pessoas que conseguem adiar o prazer para que possam realizar coisas realmente importantes. Nossa geração é uma geração movida ao prazer. Nossa geração é uma geração que detesta disciplina, mas que busca apenas fazer aquilo que trará uma compensação rápida e imediata. Mas a vida que é vivida para buscar uma visão, para realizar uma visão, é uma vida que exige disciplina, sacrifícios, renúncias. Então, o primeiro pilar imutável nesse mundo de mudanças velozes é uma visão clara, que exige crer na visão e exige pagar o preço por essa visão, com disciplina. O segundo pilar que esse texto nos mostra é uma autoimagem correta. Veja comigo o que diz o verso 11 e logo depois o verso 19 também. O verso 11 diz assim: e o homem me disse, Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois, fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Verso 19 diz: não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você, tenha ânimo e seja forte. Autoimagem correta. Isso é um segundo pilar. Esse texto é um texto riquíssimo. Nós, por causa do nosso tempo, não temos como explorar todo esse texto, por isso estamos apenas sublinhando algumas coisas. Mas eu quero te encorajar a ler esse texto depois em casa e cavar essa riqueza de tantas lições que há nesse texto. Mas pensando aqui na autoimagem correta, porque isso tem a ver com uma das grandes perguntas que eu falei que movem a humanidade, que é: quem sou eu? Identidade. Quem sou eu? Quem eu sou? O que o anjo que aparece para Daniel está respondendo para ele é quem Daniel é. Quem Daniel é. Essa visão está revelando a Daniel quem ele é aos olhos de Deus. Existem 3 demandas na vida. Existe a tentação e a demanda de nós basearmos a nossa identidade,
a nossa autoimagem no que as pessoas dizem a nosso respeito, e nós então vivermos a partir da opinião das outras pessoas a nosso respeito. Quando elas têm boa opinião sobre nós, nós temos alta estima. Quando elas têm má opinião sobre nós, nós temos baixa estima, e assim sucessivamente. Mas alguém poderia dizer, não, eu não me importo com a opinião das pessoas, eu não me baseio na opinião das pessoas. Aí vem a segunda demanda. A tentação de nós basearmos a nossa autoimagem em nossa própria opinião sobre nós. O que eu acho sobre mim, o que eu penso sobre mim mesmo, é tudo que importa. E essa também é uma demanda que pode trazer sérios problemas. Por quê? Porque eu sempre, de alguma forma, vou precisar me comparar com outras pessoas. Eu me acho forte a partir da comparação com outros. Ou eu vou me nivelar muito por cima, ou eu vou me nivelar muito por baixo. E, de alguma forma, a minha autoimagem sempre vai estar baseada em como eu estou me sentindo, como eu acordo. Isso também é um lugar muito inseguro. A única fonte segura de uma autoimagem boa, correta e sólida é aquilo que Deus diz a nosso respeito. Deus, por meio do seu anjo, está dizendo a Daniel: Daniel, você é muito precioso e você é muito amado. Você é muito precioso e você é muito amado. É verdade que nós, como reformados, insistimos de que o homem é pecador. De fato, o homem é pecador, o homem é miserável, e por si mesmo ele não tem acesso a Deus, e por si mesmo ele não pode agradar a Deus. Seus atos de justiça são como trapo de imundícia, o profeta Isaías diz. Mas, por outro lado, essa não é toda a verdade. Essa não é a única verdade. Por outro lado, a Bíblia também afirma que por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício de Jesus Cristo por nós, por causa da redenção em Cristo, porque Cristo derramou seu sangue para nos redimir, aqueles que creem em Cristo, que são salvos pela graça por meio da fé, esses são vistos por Deus como preciosos e aos olhos de Deus são amados por Deus. Essa verdade precisa penetrar o seu coração, essa verdade precisa encontrar raízes e ser sólida no seu coração. Você é amado e precioso sim aos olhos de Deus. Não importa o que as pessoas digam, não importa a sua própria percepção sobre você mesmo, não importa as suas circunstâncias atuais, não importa absolutamente nada, não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez hoje, não importa o que você fará amanhã. O que a Bíblia declara é que você é amado e precioso aos olhos de Deus. Não permita que nada te roube essa verdade. Uma das coisas que nos torna completamente vulneráveis, nos torna inconstantes, é justamente essa nossa busca por esse reconhecimento. Nós vivemos por aí agitados de um lado para o outro, desanimados e com medo por causa dessa vulnerabilidade, por causa da fragilidade da nossa autoimagem. Mas quando você entende que você é amado e é precioso aos olhos de Deus, tamanha é a sua preciosidade que Deus deu o seu próprio Filho, aquele que é mais precioso do que tudo para Deus, Deus o entregou por amor a nós. O que mais pode ser suficiente para te dar uma autoimagem segura, firme e sólida? Você é precioso aos olhos de Deus, você é amado. O profeta, salmista Davi, no Salmo 139, verso 14, vai dizer que de maneira extraordinária o Senhor me fez. Ou em outra versão, de maneira maravilhosa o Senhor me teceu, me criou e me fez. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Creia nisso. Aí está a fonte da alegria. Por quê?
Porque quando eu creio nisso, uma resposta, uma reação acontece dentro de mim. Primeiro, então eu entendo a minha identidade, eu sou amado e precioso para Deus. Quando eu compreendo isso, algo acontece dentro de mim. Veja o que o verso 19 diz. O verso 19 nos diz: não tenha medo, ele disse, o anjo falando para Daniel, você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você, tenha medo e seja forte. Quando você crê nessa autoimagem que vem de Deus, de que você é amado e você é precioso aos olhos de Deus, você se agarra a essa verdade independente das suas circunstâncias, qual é o resultado disso? O resultado é paz, ânimo e força. Paz, ânimo e força. O resultado é estabilidade espiritual, estabilidade emocional, apesar das circunstâncias. Paz, ânimo e força. Autoimagem correta. Os 3 pilares imutáveis eu comecei falando que tem a ver com a visão. Eu falei que a visão precisa ser crida, você precisa crer na visão de Deus sobre a sua vida. Segundo, eu falei que há um preço a ser pago pela visão. E em segundo pilar, eu estou dizendo que há ter uma autoimagem correta. Primeiro, de que você é amado por Deus, é precioso aos olhos de Deus, e que essa autoimagem correta traz paz, ânimo e força. O terceiro pilar é a oração perseverante. Oração perseverante. Do verso 12 até o verso 20, o assunto a ser tratado aqui é oração. Daniel vai falar a respeito da oração e o anjo vai conversar com ele a respeito da oração. E quando a gente fala de oração, a pergunta que responde sobre aquelas grandes perguntas é: o que eu posso fazer? Qual é o meu real potencial? Qual é o meu real potencial? Muitas pessoas baseiam seu potencial nas suas habilidades inatas, nas suas habilidades naturais, nos seus talentos, mas o cristão entende que o seu verdadeiro potencial tem a ver com a oração. Seu verdadeiro potencial tem a ver com o seu relacionamento com Deus. É dali, do relacionamento com Deus, que ele recebe vida, que ele recebe vitalidade, que ele recebe a energia para realizar qualquer coisa que ele realiza ao longo da sua vida. A oração nos habilita e nos responde, nos fornece o verdadeiro potencial que nós precisamos para podermos viver e fazer coisas para Deus neste mundo. Oração, veja comigo o verso 12 primeiro diz. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia que você começou a orar por entendimento, a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Primeiro, a oração nos fornece discernimento. O anjo diz para Daniel que desde o primeiro dia, desde o momento que você começou a orar, por entendimento, por compreensão, por discernimento. Oração é esse lugar onde nós adquirimos discernimento, onde a nossa mente é aberta, onde o nosso coração é expandido e a gente passa a ver com clareza espiritual. As coisas do Espírito só se entendem pelo Espírito, o apóstolo Paulo diz. Não adianta eu buscar entender coisas espirituais com uma compreensão natural, não, é por meio da oração. Há tantas coisas que parecem confusas, que parecem complexas, que a gente não consegue entender, e em oração, na conexão com Deus, Deus abre os nossos olhos e nos faz ver com clareza, nos faz enxergar de fato como as coisas são. A oração nos fornece discernimento. Mas em segundo lugar, a oração é uma guerra espiritual. Veja o verso 13, diz: por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. O anjo que veio ter com Daniel diz que durante 21 dias, enquanto Daniel estava orando, nesse período de jejum, de consagração, o anjo de Deus tentava vir até ele, mas ele foi impedido
pelo rei da Pérsia. O rei da Pérsia aqui, os comentaristas dizem que é sinônimo não dos reis literais, mas aqueles que agiam por trás dos reis da Pérsia, que tem a ver com espíritos malignos, que tem a ver com as potestades desse século, tem a ver com espíritos malignos, demônios, esses que controlavam a mentalidade do rei da Pérsia. Então um anjo de Deus é impedido de vir a ter Daniel por causa dessa batalha espiritual que está acontecendo nas regiões celestiais, que nós não temos visão natural disso, mas que acontece nessas regiões espirituais. A oração, quando nós estamos em oração, uma batalha é travada. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A oração é guerra, meu irmão. A oração é luta. Não pense você que quando você se propor a orar, simplesmente a oração vai acontecer de maneira natural. Não, porque a oração é guerra. A oração é guerra. Obviamente que nós temos um inimigo, a Bíblia o chama de Satanás, e ele não quer o nosso bem, não quer o nosso relacionamento com Deus. Desde o Éden ele tem tentado destruir o nosso relacionamento com Deus. Se há algo que Satanás vai investir na sua vida para que você não faça, é a oração. É a oração. Porque é por meio da oração que o povo de Deus recebe poder, é por meio da oração que o povo de Deus recebe energia espiritual, por meio da oração que o povo de Deus recebe capacitação. A oração é imprescindível. Por isso há uma guerra em torno da oração. Satanás está lutando contra nós. A pergunta é, nós estamos conscientes dessa luta? A pergunta é, enquanto está havendo essa batalha, isso está acontecendo, o apóstolo Paulo diz o tempo todo. A pergunta é, eu estou agindo de acordo com a batalha? A minha mente, a minha vida, é uma vida consciente de que há uma batalha ao redor de mim espiritual? Nós precisamos estar conscientes disso. Por isso a oração é fundamental, é imprescindível e ela deve ser perseverante. Em terceiro lugar, a oração garante o auxílio divino. Versos 16 ao 18, aliás, verso 12, verso 16 e 18. Verso 12 diz, né? Em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido, e eu vim em resposta à sua oração. Eu vim em resposta à sua oração. Verso 16 diz assim, então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava diante de mim, meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Isso é Daniel falando. Verso 18, então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e senti minhas forças voltarem. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. Aí veja agora o final desse verso 19. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse, fale meu Senhor, pois me fortaleceu. A oração garante auxílio divino. A oração nos fortalece. Quantas vezes, irmãos, eu estava completamente fraco, desanimado, desmotivado e sem até mesmo forças para orar.
Mas no momento que eu dobrei meus joelhos e eu simplesmente comecei a falar com Deus, ou simplesmente comecei a adorar a Deus, ou simplesmente abri um salmo e eu comecei a orar com esse salmo, e quando eu me levantei daquele momento, senti meu vigor voltar, senti minha alegria voltar, senti o ânimo voltar, senti a paz voltar, senti a força voltar, porque entendi, voltou a percepção, a consciência de que eu não estou sozinho, mas que eu posso contar com o auxílio divino. Deus ouve e atende as minhas orações e vem ao meu encontro. Existe algo muito verdadeiro sobre a oração que eu não queria que você perdesse. Deus é soberano, a Bíblia afirma isso com todas as letras categoricamente. Ele é absolutamente soberano. Deus responde orações, que as orações fazem diferença, que as orações fazem diferença. Daniel teve a sua oração respondida, o anjo veio por causa da oração de Daniel, o texto bíblico está dizendo. A oração faz diferença, a Bíblia diz. Creia nisso, meu irmão, creia nisso. No mundo de mudanças velozes, 3 pilares para nós sobrevivermos a esse mundo. 3 pilares que são imutáveis, que permanecem, que atravessam os tempos. Visão clara. Depois de visão clara, nós precisamos urgentemente, nós necessitamos de uma autoimagem correta baseada no amor de Deus. E nós precisamos de oração perseverante. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça